Essa história vai mudar a forma como você pensa sobre dinheiro, sobre sorte e a vida que você merece. O vídeo de hoje vai muito além de como ganhar na loteria ou atrair dinheiro fácil. Ele fala sobre sucesso verdadeiro, aquele que começa dentro de você, na sua energia, na sua vibração. E também eu vou contar no final desse vídeo justamente uma história que parece mágica, no entanto é pura verdade. Foi uma história que foi contada pela Esther Hicks, onde ela mostra como uma pessoa conseguiu ganhar na loteria sem apostar. Então fica comigo até o final para que você possa saber dessa história e para que ela possa inspirar você. Muitas pessoas acreditam que só precisam desejar muito algo para conquistar. Só que a verdade é que não basta querer algo materialmente. Você precisa estar emocionalmente e energeticamente alinhado com isso que você quer. Não é sobre o quanto você quer, é sobre como você se sente. Vencer a qualquer custo? Isso pode te desconectar do seu verdadeiro eu. E o sucesso não é o que você conquista, é o que você sente no caminho. Muitas pessoas ganham fortunas e ganham até mesmo na loteria, e mesmo assim se sentem vazias, perdidas, infelizes. Por quê? Porque não estão alinhadas vibracionalmente com aquilo que conquistaram. E é aí que surgem frases como: dinheiro não traz felicidade. Só que o problema não é o dinheiro, e sim a forma como você se conecta com ele. Antes de eu contar a você uma história incrível de $30 mil que a Esther Hicks contou de como uma pessoa conseguiu ganhar na loteria sem nem sequer apostar, eu quero deixar um recado aqui no canal. Esse recado tem como base justamente uma reflexão que eu tive quando eu estava assistindo um vídeo maravilhoso que falava sobre esse assunto, sobre a lei da atração, vinculado a essa questão de loteria. Então, em um momento especial, eu estava assistindo a esse vídeo que eu considero maravilhoso e que falava então sobre como ganhar na loteria. Nesse vídeo algo me marcou profundamente, não foi apenas o conteúdo transformador, os insights que geraram, esse conteúdo gerou em mim, e sim um comentário também, porque eu sempre leio os comentários dos vídeos que eu gosto. Um comentário me chamou a atenção. Uma pessoa apareceu nos comentários dizendo de uma forma rígida, de uma forma amarga, que a expressão jogar na loteria era uma expressão errada e que se a pessoa então estava querendo ensinar sobre esse tema, devia colocar a expressão certa. Eu achei muito interessante essa colocação dessa pessoa. Essa pessoa não só, ela transbordou a sua inflexibilidade, transbordou a condição de se colocar no mundo de uma forma engessada, como ela se utilizou de uma linguagem não só fria, como uma linguagem ríspida. E aqui então eu faço uma pausa para explicar, porque às vezes pode ter uma outra pessoa como essa, com essas mesmas características, inflexibilidade, uma pessoa ríspida, uma pessoa amargurada. Quando eu digo que a pessoa estava engessada, eu estou falando, obviamente, em sentido figurado. É como se ela estivesse presa a uma armadura de rigidez sem flexibilidade para perceber que a língua é viva, que ela pulsa no coração das pessoas e evolui com o uso e com o tempo. E mais do que isso, a forma como essa pessoa falava nesse canal era dura, era ríspida, era inflexível, tentando impor a sua verdade, porque se fosse uma verdade absoluta, que tivesse na norma, ok, poderia até ter algum nível de contribuição, mas não é o caso. Então, o que revela é algo muito além das palavras, né? É como se essa pessoa tivesse tão amargurada, tão de mal com a vida, usando a linguagem como um instrumento de julgamento e não de comunicação. Então, se você que está assistindo se sente assim, por exemplo, tem a percepção de que falar, de utilizar a palavra jogar na loteria é uma expressão que você não gosta, que você acha que está incorreta, o que eu posso dizer a você é o seguinte:
Meu recado, com todo respeito a pessoas como você que eu vi, que escreveu esse depoimento, é o seguinte: crie o seu próprio canal, querido ou querida, agora não me recordo se era homem ou mulher, na rede social que mais ressoar com o seu coração. E aí no seu canal você fala da forma que você acredita que as palavras elas vão então ter vão ter um impacto mais positivo nas outras pessoas, porque aqui neste canal ele é meu, então eu falo da forma que ressoar com o meu coração. Eu não estou aqui para ensinar gramática normativa, nem para disputar quem tem razão. No entanto, eu estou aqui para compartilhar, acolher, provocar reflexões, auxiliar e, por que não, sonhar com você. E sobre a expressão jogar na loteria, eu afirmo com toda convicção, ela não está errada. Linguisticamente, ela é válida, legítima e reconhecida. O verbo jogar é comumente usado em contextos de sorte, de azar, jogos e apostas. Nós jogamos baralho, nós jogamos no bingo, jogamos na Mega Sena, sim. A língua portuguesa, ela permite isso e, mais do que permite, ela valoriza o uso real, espontâneo e vívido da linguagem. Por isso, com todo respeito a qualquer tipo de crítica que for construtiva, eu deixo claro, eu não tenho medo de críticas e também não tenho a obrigação de mudar o meu jeito de me comunicar, principalmente quando a expressão não está errada, para agradar quem não está disposto a ouvir com o coração aberto e quer impor a sua verdade como se fosse uma verdade absoluta para outras pessoas. Então, se a sua verdade é diferente da minha, nessa condição, nesse contexto, tudo bem, só seja coerente. Vá então para um canal que ressoa com seu coração ou crie o seu próprio canal e fale com a sua própria expressão. Entende? Que cada um então siga com a sua liberdade e a sua autenticidade. Só que aqui, nesse canal, nesse espaço, eu sigo firme, falando com liberdade, verdade e afeto e da forma que ressoar com o meu coração. Então aqui eu estou construindo a minha tribo. Se houver alguma pessoa mal amada e que for desrespeitosa, como eu vi essa pessoa nesse vídeo falando para essa pessoa, e a pessoa não se colocou, o que eu acho um equívoco, porque respeito a gente conquista mostrando para as outras pessoas até onde elas podem ir. Então eu acho que quando a pessoa não faz uma colocação dessa, eu acho que ela deixa de mostrar até onde a pessoa consegue interagir com ela. Então aqui eu utilizei essa reflexão, né, essa minha reflexão observando esse comentário dessa pessoa para gerar uma reflexão aqui também no meu próprio canal. Tá bom? Gratidão por estar comigo, mesmo com as diferenças. Já dado o recado, já gerada essa reflexão, então aqui nós vamos falar sobre a história da manifestação de $30.000 que essa menina ganhou através dos ensinamentos da Esther Hicks sobre lei da atração, sobre como ganhar na loteria. E aí fica então essa reflexão para que você possa perceber como as coisas acontecem e como o universo começa a orquestrar tudo para acontecer quando você tem clareza, quando você está vibracionalmente conectada com aquilo que você especificou que era a sua escolha. Uma mulher ouviu, então, por anos os ensinamentos sobre a lei da atração, a partir de diversas fontes. Uma delas também, obviamente, que foi sobre todo o nível de explicação da Esther Hicks. Até que um dia ela decidiu, então, escolher. Ela escolheu e disse para o universo: eu escolho $30.000. No entanto, aqui estão os termos, aqui estão as condições que eu quero que esse valor venha para mim. Eu quero que venha de forma leve, que nunca machuque ninguém, que nunca envolva a morte e que me faça rir. E que me prove que a lei da atração funciona mesmo. Sabe então o que ela fez? Ela entrou na vibração daquilo que ela queria, dirigiu pela cidade pensando: será que eu vou achar um anel de diamante?
que um carro forte vai deixar dinheiro cair. E ela se divertia com a ideia de imaginar aquele dinheiro todo e a forma que ela contaria para as pessoas como aquilo chegou até ela. Ela acreditava com a certeza absoluta de que aquela bênção já era dela. Ela não tinha dúvida nenhuma. Dias depois, um amigo querido dela, que ela não via há mais de 10 anos, foi visitá-la. Ele não era uma pessoa rica. No entanto, naquele dia ele chegou sorrindo e disse: "Eu ganhei na loteria." E ela riu e brincou: "Então posso ter os meus 30 mil dólares?" Ele respondeu sim. E ele deu exatamente os 30 mil dólares que ela havia escolhido. O mais mágico é que eles caíram na gargalhada juntos, do jeito que ela tinha imaginado, do jeito que ela havia estabelecido, de forma leve, divertida. O universo entregou exatamente o que ela pediu, dentro das condições que ela determinou que assim deveria ser. Então não é sobre a questão só de merecer no sentido tradicional, é sobre se alinhar com aquilo que você deseja. O dinheiro, o sucesso, o amor, tudo isso não vem quando você está desesperada, vem quando você está leve, feliz, conectada com o aqui e o agora, porque o segredo não é correr atrás, é vibrar como se já fosse seu. E se você perceber, ela estabeleceu as condições, porque às vezes nós determinamos, fazemos a escolha do que nós queremos, mas não determinamos os termos em que aquilo deve acontecer. Então, às vezes, você é abençoada, porém é abençoada a partir da tragédia de outra pessoa. Então, a partir dessa história, você tem essa virada de chave. Estabeleça os termos para que aquilo possa acontecer na sua vida e abençoe você. Eu me recordo que uma vez eu queria que o teto de uma casa em que eu vivi, ele fosse trocado. E eu manifestei isso, eu falei, eu escolho o teto dessa forma, com esse nível de iluminação. O que acontece é o seguinte, que depois de um tempo, o que aconteceu que teve um vazamento. E esse vazamento acabou fazendo um vazamento grande durante bastante tempo. Era uma parte de gesso e acabou por fazer com que essa parte do teto literalmente caísse toda. Então, foi uma situação que eu percebi que eu cocriei a mudança do teto. E de fato, depois que a parte do teto, que tinha, né, a parte de gesso caiu, a pessoa que era responsável pela casa acabou mudando o teto e mudou sem eu pedir absolutamente nada para exatamente o teto que eu queria, com a iluminação que eu queria. O caminho que levou àquele objetivo que eu tinha traçado, que eu tinha escolhido, não foi um caminho bom, foi um caminho trágico, entre aspas, né? Por quê? Porque me gerou um susto, poderia ter machucado alguém, poderia ter quebrado móveis e quebrado qualquer coisa na minha cozinha. Então, estabelecer as condições para que você seja abençoada. Me recordo também de uma outra situação, uma pessoa que eu conheci, e essa pessoa foi uma aluna minha. Eu me recordo que ela tinha problemas com álcool e problemas com drogas. Então, ela disse para Deus que ela queria que Deus a libertasse, mudasse a vida dela e fizesse com que aqueles vícios fossem extirpados da vida dela. Ela literalmente fez uma reza onde ela determinou que ela estava então possibilitando o universo de gerar as mudanças para que o vício que ela sozinha não estava conseguindo então se desvencilhar, que aquilo fosse retirado da vida dela de forma total, literal, pela raiz. Sabe o que aconteceu? Como ela não determinou os meios que deveriam acontecer, meios que ela seria abençoada, aquilo seria gerado na vida dela, mas de uma maneira que abençoaria ela, o que aconteceu foi que ela estava, depois, acho que uma semana depois, ela estava na moto, e o que acontece é que ela simplesmente sofreu um acidente de moto, onde um caminhão bateu nela e no amigo dela, e a perna dela ficou completamente pendurada.
Então ela quase perdeu o pé, quase perdeu a perna inteira. E aí no hospital, quando ela teve a notícia que ela teria possibilidade de perda da perna dela, e não apenas do pé, mas da perna dela, ela fez uma promessa para Deus. Ela falou: se você me curar, se você permitir que eu continue com a minha perna, a partir de hoje eu nunca mais utilizarei nenhum tipo de drogas. Eu servirei ao Senhor auxiliando outras pessoas por toda a minha vida e eu nunca mais beberei nada alcoólico. E aí o que acontece é que ela conseguiu então a possibilidade de permanecer com a perna. Uma possibilidade que os médicos tinham dado a ela como uma possibilidade muito remota, que não era para que ela alimentasse esperança. No entanto, logo depois que ela então declarou essa intenção para com Deus, o que acionou nela foi uma automotivação tão forte que depois desse incidente ela nunca mais se drogou e ela nunca mais utilizou nenhuma bebida alcoólica e se libertou dessas situações, e hoje é uma mulher aí bem sucedida, e uma mulher linda, né, que já constituiu a sua família. Então eu achei muito interessante trazer essa reflexão para ajudar você a, quando estabelecer a sua realidade, você escolher a sua realidade, e escolha também os meios que vão poder ser orquestrados pelo universo, ou seja, que seja alguma coisa leve, alguma coisa divertida, fácil, rápida, que não machuque nenhuma das pessoas envolvidas, que não venha através de morte, que a sua sanidade, que a sua saúde física, mental, a sua saúde em todos os aspectos seja preservada, o seu corpo, a sua beleza, sua autonomia, sua privacidade sejam preservados, entende? Faça essas considerações para que você então seja abençoada de uma forma total. Se você não é inscrita, então se inscreva aqui no canal Escola Eu Sou, dê o seu like, compartilhe com alguém que você deseja transbordar e deseja abençoar. E até o vídeo de amanhã. Um beijinho.